Bom dia, amados, amadas do Senhor. Que igreja mais linda. Nós amamos estar aqui. Desde sexta-feira nós nos sentimos em casa. E nós fomos tão amados. Eu falei para o Luiz, nós estamos parecendo príncipes e princesa. Meu Deus! Quanto amor, quanto carinho derramado sobre nós nesses dias. Estamos saindo daqui com o nosso tanquinho cheio. É muito bom estar aqui com vocês. Que igreja maravilhosa, acolhedora. É melhor que férias. Acolhedora, nós estamos sendo descansados mesmo, né? Esse ano nós falamos para o nosso pastor assim, pastor Davi, pastora Mônica, pode ficar tranquilo, esquece das nossas férias, nós estamos aqui para cobrir vocês, para servir vocês, então pode ficar tranquilo, se precisar ir para lá, vão e tal. E daí, o que Deus fez? Preparou para nós esses dias. Ai, que coisa boa, nós estamos no sentido de férias, sabe? Tem sido muito bom. Nós agradecemos de todo o coração a recepção de vocês, o carinho, a generosidade, viu? Nos abençoou tremendamente. E a minha oração é que vocês sejam tremendamente abençoados, que todas as famílias aqui possam crescer, cada vez mais frutificar, ganhar muitas pessoas para o Senhor. Nós cremos que em breve essa igreja precisará fazer mais culto, enquanto a gente não tem essa parte toda que Deus vai dar, em nome de Jesus. Amém? Quando Ele quer que o reino dele se expanda, Ele faz o que precisa fazer. E nós cremos que será assim com vocês, amém? Nós abençoamos vocês e nós profetizamos vida e vida em abundância para cada família aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia. Como já temos dito, né? É uma alegria muito grande estar aqui, muito grande. Depois de 14 anos, voltamos. Não é? Não. A gente participou aqui do primeiro encontro com Deus, né? Foi no final, segundo semestre de 2011, né? Foi isso? Foi, né? E foi uma bênção para nós, gente. Nós amamos essa igreja. E seus pastores não convidavam mais a gente estava até achando que não tinha feito um bom serviço aqui, sabe? 14 anos, meu. Poxa vida. Mas, em compensação, como a Pedrina falou, né? Está, assim, derramando de balde sobre a nossa vida, um carinho, uma presença, e a gente está amando estar aqui. Obrigado, pastor Carlos, pastora Débora, e obrigado a vocês, né, que fazem parte disso. Também somos gratos ao pastor Davi, que nos enviou, nos deu esse presente de estar aqui, nos abençoando, e eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Digo no nosso porque foi uma dinâmica que nós tivemos com os nossos supervisores há umas semanas atrás. E foi um texto que o pastor Paulinho leu quando ele ministrou a palavra, acho que 3 ou 4, né, domingos atrás, lá em Londrina, que foi uma bênção. E ele citou um texto, e esse texto cravou meu coração, e depois eu comecei a meditar. Falei, Pedrina, vamos trabalhar com os supervisores esse texto. E a gente trabalhou, e foi uma bênção. Cada supervisor trouxe uma pérola ali para nós. Eu falei, eu vou pegar tudo isso que eles anotaram, vou fazer uma compilação e vou ministrar uma palavra. Então, é isso que está saindo aqui para vocês. Mas hoje de manhã, na minha leitura devocional, eu li um texto que encaixa com o que eu quero dizer para você. Segundo Reis, capítulo 22, eu não sei se vai projetar ou não, mas eu vou ler para você. Segundo Reis 22, do 8 até o 13. Diz assim: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele o entregou a Safã, que o leu, e o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. Estava tendo uma reforma no templo, né? E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu o livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias,
a Aicam, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar por mim o Senhor, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito no livro desta lei, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro e nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito ao nosso respeito. Até aqui. Esse rei começou a reinar com 8 anos, e a palavra diz que ele reinou 31 anos, e ele começou essa reforma no templo. Era um cara que já tinha um certo quebrantamento, mas os antepassados e vários outros não liam mais o livro da lei, não liam mais a Bíblia da época, que era os 5 livros que nós temos hoje, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram esses o livro da lei da época do rei. E não estava lendo mais, estava esquecido, tanto que foi encontrado porque reformaram. Estava fazendo uma reforma na estrutura do prédio e encontraram. Quando encontraram, esse homem teve essa experiência tremenda. E você lendo depois o restante desses capítulos, você vai ver como ele fez reformas administrativas, reformas religiosas, reformas na cerimônia. E teve um grande avivamento ali em Judá, por conta da obediência à palavra do Senhor. E isso que eu quero falar com você hoje. O título da mensagem é: a obediência não é uma opção. Você pode repetir? A obediência não é uma opção. Amém, gente? E aí o texto que saltou ao meu coração quando o pastor Paulinho leu, não é? Está em Deuteronômio 17, de 18 a 20, que diz assim: também, quando se assentar no seu trono, o rei mandará escrever num livro uma cópia desta lei. Aqui, Moisés estava falando que Deus estava determinando que o rei deveria ter uma cópia da Bíblia, uma cópia dos 5 primeiros livros, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. 19. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Diga, todos os dias. Glória a Deus pelo que a pastora Débora falou aqui agora há pouco. Sabe, amado? Ler todos os dias é uma ordem de Deus, não é? Lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. O 20. E ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda, e assim prolongará os dias do seu reino, dele e dos seus filhos. Amado, nós vemos aqui, quando os pastores lançam um desafio de leitura da palavra, quando os pastores lançam um desafio para você ter uma Bíblia, para você carregar sua Bíblia. Eu sei que hoje é muito mais fácil quando você tem isso tudo na palma da mão, através de um iPhone, de um outro telefone, de um smartphone. Não é? Tudo isso fica muito mais fácil. Mas o importante não é só ter, o importante é ler. E Deus está dizendo aqui, ler todos os dias. E aí, quando nós temos essa prática, quando nós vemos aqui o que Josias teve, quando ele, e não foi nem ele que leu, foi o secretário que leu para ele. Ele foi recebendo aquilo, ele teve um encontro com Deus, quando ele leu a Bíblia, quando ele teve essa revelação da leitura. E ele reconheceu que os antepassados tinham esquecido, tinham deixado de ler a Bíblia. Por isso tivemos tantos reis negligentes antes de Josias. E esse rei, ele fez uma linha demarcatória aqui no tempo de Israel. E quero dizer o seguinte agora, pensando em nós, não é? Trazendo para os nossos dias. Você nunca vai ver um crente fiel, um crente comprometido, um crente quebrantado, um crente obediente, que não leia a palavra de Deus. Você nunca vai ver. Sabe?
Porque a pessoa, para ter esse coração, ela precisa deixar que a palavra de Deus gere isso nele. Porque a palavra de Deus é gerada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos convence. Amém, gente? É o Espírito Santo quem nos transforma. E com isso, amado, eu quero depois compartilhar com você três pontos, assim, 3 aspectos que Deus colocou no meu coração a respeito desse texto que a gente aprendeu com o pastor Paulinho. E agora com o rei Josias. Deus tem uma recomendação, uma preocupação muito importante de recomendar, de ordenar que nós tenhamos uma Bíblia e que nós leiamos a Bíblia. Quem aqui é filho de Deus, você sabe, seu pai se preocupa com você. E ele quer que você faça aquilo que vai fazer bem para a sua vida. Quando você lê a Bíblia, você não faz bem para Deus. Você faz bem para você e para a sua casa. Amém? Eu aprendi com um pastor uma vez, ele disse o seguinte, quando eu deixo de ler a Bíblia e orar um dia, eu sinto. Quando eu deixo de ler a Bíblia e orar 2 ou 3 dias, minha esposa sente. Quando eu deixo de orar e ler a Bíblia 3, 4 dias, meus filhos sentem. Agora, quando eu deixo de orar 5, 6 dias, a igreja sente. Sabe, amado, a Bíblia nos alimenta, a Bíblia nos sustenta, a Bíblia muda a nossa vida. Então, leve a sério isso que está sendo proposto para você. Leve a sério. Se você recebe, diga amém. Ter a palavra em nossas mãos deve ser uma grande honra, gente. Entenda, isso aqui não é um bloquinho de papel. Isso aqui é a palavra do Deus vivo, do Deus que criou todo o universo, do Deus que ressuscitou o Filho dele para nos salvar, do Deus que enviou o Espírito Santo para que habite em nós. Sabe, é a palavra dele. Se você recebesse uma carta de uma pessoa importante que você goste, o que você ia fazer com essa carta? Você ia ler e guardar? Não, você ia curtir, de repente você ia pôr num quadro, você ia fazer algo, porque aquela pessoa que você ama tanto enviou uma carta para você, tratando você de modo diferente. Assim é o nosso Deus, aqui tem cartas do coração dele para a sua vida. Quando você vê o que Paulo escreve, Deus falando com você, falando para você não andar ansioso por coisa alguma. Filipenses capítulo 4. Antes sejam as vossas preocupações conhecidas diante dele. Pedro fala para você e para mim que o nosso coração não deve estar nas coisas, não deve estar na preocupação, que o nosso coração não deve se exaltar, mas sim se humilhar, não é? Dando conselhos, dando orientações, assim é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ter a Bíblia é uma parte, a outra é ler, mas a outra é obedecer. Diga obedecer. Diga obedecer não é uma opção. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Filipenses capítulo 2. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma das mortes mais terríveis que tinha na época do Império Romano. Não é? Quais serão os frutos para quem leva a sério a palavra de Deus? Eu quero compartilhar com você aqui 3 frutos. Para aquele que tem a Bíblia, para aquele que lê a Bíblia e para aquele que obedece a Bíblia. O primeiro fruto é aprender a temer o Senhor. O temor do Senhor é um aprendizado, amado. Nós não nascemos temendo ao Senhor. As crianças que a gente vê por aqui, ou que estão lá embaixo, elas não nasceram temendo ao Senhor. Elas nasceram com uma natureza adâmica. Elas nasceram com uma natureza egoísta. Elas nasceram com uma natureza que quer as coisas só para elas, sim ou não? É assim, as crianças são assim. E aí nós vamos aprendendo a ser diferentes quando nós temos contato com a Bíblia, quando nós nos submetemos à nossa cobertura, quando nós buscamos conselho, não é? E aprender a temer o Senhor faz parte do nosso estilo de vida na nossa caminhada cristã. E lembrando que temer ao Senhor aqui não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus. Ah, se eu não fizer certinho, Deus vai mandar um raio e vai me matar. Ah, se fosse assim, não tinha mais ninguém na terra. Inclusive pastor, não tinha mais nenhum.
não é? Então, temer a Deus é ter zelo com as coisas de Deus. Temer a Deus é aquilo que você é e faz quando ninguém está olhando, amado. Isso é temor. Quando você está sozinho no seu quarto com um computador ou com um celular, sabe? E ali você faz aquilo que Deus se agrada que você faça. Isso é temer ao Senhor, sabe? Eu, antes de casar, eu era ciumento com essa mulher aqui. Eu era ciumento. Porque Deus fez uma coisa muito legal comigo. Me deu uma mulher linda. Mas Deus fez uma coisa estranha com a Pedrina. Deu eu para ela. Deu um homem com saúde, trabalhador. Amém, gente? E eu tinha um ciúme, gente. Eu andava na rua assim, na época do nosso namoro, que alguém olhasse para ela, eu encarava. E eu era tudo isso aqui já, sabe? Eu estou um pouquinho mais sarado, porque eu tenho feito academia nos últimos 4 anos, mas você imagina 100. E eu encarava, passava os caras e falava, o que foi? É minha? Está comigo? Sério, gente, não é verdade que eu fazia assim? Aí um dia eu estava ministrando para os homens, eu lembrei, eu nunca perguntei para a Pedrinha o que ela achava dessa minha atitude. Aí eu falei, gente, eu vou perguntar na próxima aula, eu respondo para vocês. Eu falei, mozão, você lembra? Eu falei, claro que eu lembro. Eu falei, o que você achava? Ridículo. Tão besta essa tua atitude. Mas eu era ciumento. Mas, gente, depois que a gente se converteu, depois que a gente começou a conhecer Jesus, e eu conheci o coração dela, ela conheceu o meu, eu não tenho mais ciúme, porque eu sei que tem temor no coração dela. Ela nunca vai fazer nada que afete o meu amor por ela, ou que manche a reputação dela, por temor ao Senhor. E isso faz uma diferença na nossa vida, amado. Eu viajo sozinho muitas vezes, sabe? Não gosto, mas eu viajo. Mas assim, gente, tudo bem, nem televisão nos hotéis eu ligo. Quando eu estou sozinho, mesmo com ela, nem televisão eu ligo. Eu aprendi com um pastor que a gente tem muito coisa mais importante para lutar do que lutar contra aquelas imagens que muitas vezes aparecem na televisão, sabia? Então, esse homem, ele colocava uma coberta na televisão, para ele nem ver a televisão lá. A preocupação que ele tinha, não é, com a santidade dele. Então, a gente não liga, eu não ligo, por temer ao Senhor. A gente tem aprendido a temer ao Senhor. Tem um livro do John Bevere que só fala de temor do Senhor. É tremendo esse livro. Tanto que o livro é o temor do Senhor. Compre esse livro. Então, esse primeiro ponto, aprender a temer ao Senhor. E quando a gente aprende a temer ao Senhor, a gente abre a porta do nosso coração para que a gente aprenda a humildade e a mansidão. Lembra? Jesus escreveu não, lá em Mateus 28, 11, 28 e 29, ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o temor do Senhor, quando a gente aprende, a gente vai também aprender a mansidão e a humildade. São aprendizados, ninguém nasce com isso. Por isso que é tão importante o temor do Senhor. O temor do Senhor nos leva a termos responsabilidade com a palavra. Sabe? Você valoriza a palavra, você se importa com a palavra, você ensina a palavra, você obedece a palavra. Isso é o temor do Senhor gerado no nosso coração que faz isso. Como eu disse, nós não podemos tratar a Bíblia como um livrinho de regras, de notas, nem muito menos tratar a Bíblia como se fosse um amuleto, não é? Você já foi em alguma loja, algum lugar, ou na casa de alguém, que a Bíblia está aberta numa determinada página lá. A maioria das vezes no Salmo, exatamente. O 23 eu acho até mais justo, mas no Salmo 91 é que a pessoa quer fechar o corpo, ela quer fechar a casa, ela quer proteger contra os demônios. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, por causa do temor do Senhor, eu sou levado a lembrar que tudo que eu tenho pertence a Ele. Falamos ontem aqui, falamos na sexta-noite,
Tudo que eu tenho pertence ao meu Deus. Eu cuido do meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém, gente? Nesse hotel tem lá um lugar de fazer academia. Eu tenho ido nesses dias lá. Sabe, porque a gente ficou quase 2 semanas, praticamente 2 semanas, né? Fora de Londrina, sem poder ir no nosso treino lá, que a gente faz 2 vezes por semana. E lá tem... Mas por que eu faço isso? Eu quero ficar bombado, sarado? Não, nunca vai acontecer isso comigo. Eu nunca, vou ter dificuldade de coçar as costas, né? Por causa... Nunca. Minha musculatura não vai chegar a isso, não é? Mas me faz bem, eu sei que eu estou cuidando bem, eu sei que meu colesterol está bom, eu sei que minha pressão está boa. Tudo isso é importante, por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Se Ele habita em mim, eu quero dar um conforto legal para Ele. Eu não quero deixar Ele aqui no meio de um monte de, de doença, de coisa que não vai fazer bem, de cansaço, de subir uma escada e ficar com a língua de fora e tudo. Não. Então eu cuido bem do meu corpo, porque não é meu. Eu cuido bem da minha esposa, porque ela não é minha. Ela é minha irmã em Cristo. Ela é filha de Deus. E uma vez Deus falou muito sério comigo. Eu tenho isso anotado. Não trate a minha filha como se ela fosse o seu colega de quarto no quartel. Ela é minha filha. Eu ia acordar a Pedrina algumas vezes e falava, escuta, está atrasada já. E minha esposa é tão graciosa, mas quando a gente vai para acampamento de homens, você dorme com um monte de homem. E é difícil você ver um homem acordar de manhã sorrindo. Não é? O bicho acorda com a tromba depois que começa. A Pedrina acorda sorrindo, gente. A primeira coisa, ela olha, oi. E eu acordava ela dando bronca. E Deus falou, ela não é um colega de quarto do quartel. Ela é minha filha. Sabe? Então eu tenho aprendido a tratar bem ela. Ela é filha de Deus, não é minha. Não é? Eu cuido do meu filho, eu cuido das coisas que ele me deu. O meu carro não é meu, é do Senhor. E por isso eu cuido bem, sabe? Eu sei que tem gente que não pode, mas nós podemos, nós não temos filho, não temos neto, não é? Então o nosso carro vive limpo, gente. Não tem bagunça, não tem resto de lixo, não tem papel de bala, não tem farofa lá dentro, não tem nada, não é? Às vezes por fora ele está sujo, mas por dentro está limpinho, não é? Então é assim, por quê? Porque não é nosso. Se você pega alguma coisa emprestada de alguém, você usa e devolve em ordem, sim ou não? O teu carro não é seu. Deus emprestou para você. A tua casa não é sua. Quem está entendendo aí, diga amém. E isso é por causa do temor do Senhor. Um segundo ponto, que quando nós lemos e obedecemos a palavra, nós vamos aprender alguma coisa. Isso vai nos impedir de nos tornarmos orgulhosos. Quando eu leio a palavra e obedeço a palavra, não tem espaço para orgulho no meu coração. Sabe por quê? Porque daí eu já aprendi o temor do Senhor. E com o temor do Senhor e com a palavra, eu vou aprender que o orgulho é um pecado, o egoísmo é um pecado, a arrogância é um pecado. E eu vou confessar, eu vou prestar contas, eu vou buscar ajuda. Sabe? A gente era bem pobre, né? Bem pobre. E minha mãe tinha um negócio de dizer que eu era orgulhoso. E eu falava, mãe, como é que pode? A gente nessa pobreza vai falar que eu sou orgulhoso? Eu nunca vi pobre orgulhoso. Gente, mas eu era ignorante, porque na realidade tem pobre orgulhoso sim. Não é? Porque as pessoas falam, a pessoa é humilde, a pessoa vem de origem humilde. Humilde o caramba, né? É pobre. Né? Na televisão você nunca vai escutar alguém falar, não, a pessoa lá hoje está bem de vida, mas veio de origem humilde. Gente, veio de origem pobre. Por que não pode falar que a pessoa é pobre? Né? Humilde, não tem nada a ver. Tem tanta pessoa que tem dinheiro, que tem uma humildade no coração, e tem tanto pobre que é orgulhoso, é petulante, é besta que só. Não é? É arrogante. Misericórdia. Então, gente, tem diferença entre humildade e pobreza.
E o contrário de orgulho é humildade. O contrário da humildade é o orgulho. E só quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você vai conseguir vencer o orgulho. E conhecendo Deus. A Bíblia diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora não basta conhecer, tem que ter temor no nosso coração, porque Paulo em Romanos 10,2 diz: eu posso testemunhar que eles, os judeus, têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Ou seja, conhecia Deus, mas não tinha temor. Zelo sem conhecimento, sem revelação, se torna farisaísmo, se torna legalismo. E isso é pecado, isso afasta você do propósito de Deus. E conhecer a Deus, gente, é conhecer a Deus. Não é aquele conhecer de elevador, né? Quando você mora no prédio, você conhece a pessoa do elevador. Oi, tudo bem? Tudo bem. No outro dia, oi, tudo bem? Não sabe nem o nome, né? Não sabe nem em que andar que mora. Então, não é esse conhecer. Conhecer o Senhor e tendo temor no coração, sabe, eu vou ter uma vida sem arrogância, porque toda vez que alguém fala, olha, isso no seu coração pode ser uma raiz de orgulho, eu vou receber isso, porque fica fácil, porque você aprende com Jesus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Criador do universo, era manso e humilde de coração. Gente, ele passou por coisas que nenhum de nós passou e talvez não tenha passado. Talvez nenhum de vocês, eu também não, nunca recebemos uma cusparada na cara. Ninguém nunca cuspiu no meu rosto. Talvez nenhum de nós aqui tenhamos levado bofetada na cara. Jesus levou. Ele era manso e humilde de coração. E isso, amado, tem a ver com prestação de contas. Todas as vezes que a gente presta conta da nossa vida para o nosso pastor, para o nosso líder, a gente está deixando a humildade entrar no nosso coração. E você está vencendo o orgulho. Pastor, eu estou querendo comprar um carro, eu estou pensando isso, estou pensando aquilo. O que você acha? O que você acha? Você ora comigo? O líder, não é? Ou estou pensando em mudar de trabalho. Queria que você orasse comigo. E espera até Deus responder. Quer dizer que a minha vida vai ser controlada pelo líder? Não, tua vida vai ser controlada por Jesus. Mas o seu líder, seu supervisor é um canal da bênção de Deus sobre você. Precisamos entender isso, gente. Porque quando nós não entendemos isso, nós estamos dentro de uma igreja em célula, uma igreja que abraça, mas estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Nada acontece no nosso coração. Lembra o salmo que diz que a bênção de Deus, o óleo, vem sobre a cabeça de Arão, desce pela barba, escorre. Isso está falando da igreja. Nós falamos ontem. Deus dá uma visão, dá a bênção através dos pastores. Os pastores transmitem para os supervisores para os líderes e chega na igreja toda. Mas para isso a gente precisa estar ligado. A gente precisa estar debaixo dessa unção e dessa cobertura. Então, prestação de contas faz parte de vários preceitos que a Bíblia nos mostra. Paulo fazia suas viagens, quando ele retornava, ele ia para a igreja de Antioquia, prestar contas daquilo que tinha acontecido. Pedro, quando foi lá para a casa de Cornélio, voltou para Jerusalém, o que ele fez? Prestou contas da conversão daquela família inteira. Prestação de contas faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. Terceiro ponto, quando nós aprendemos a temer ao Senhor, quando nós nos fugimos do orgulho, o terceiro ponto, quando a gente lê a palavra de Deus, ela vai evitar que nós nos desviemos dos caminhos do Senhor. Ela evita que o nosso coração queira buscar as coisas lá de fora. Porque nós não precisamos. Gente, tem um canto que diz, se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Não é, meu amado, meu tesouro? Isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Eu e a Pedrina, esses dias, nos deparamos assim, chateados com uma situação lá. Eu falei, moção, a gente canta
O que não vive, vive o que não canta. A gente não está cantando, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Aí entrou uma preocupação e a gente ficou, falei, mas cadê o tudo que Jesus é? Não é? Se ele é tudo para tirar aquela preocupação. Eu não estou dizendo que a gente deve viver alienado, parecendo um zumbi, sabe? Não é isso. Ou Jesus é tudo, ou a gente não canta que ele é tudo. Amém? E ele é tudo. Sabe? Por isso que Paulo diz que a gente não deve andar ansioso, entrega as suas preocupações ao Senhor. No Provérbios 3, se eu não me engano. Não é? Considere o Senhor em todos os seus caminhos e Ele estabelecerá o seu futuro, alguma coisa assim. Então, nós precisamos confiar, gente. Eu quero dizer, não vale a pena ser crente se você não levar a Bíblia a sério. Não vale a pena ser crente se você não levar Deus a sério. Não vale a pena ser crente se você não levar Jesus a sério. Porque o crente que não lê, que não obedece, que não pratica, o pastor Samuel falava, é um sapomba. É o sapo que queria ser pomba. E aí um dia ele recebeu um raio lá, ele ficou meio sapo, meio pomba. E aí ele ia para o meio do sapo lá, né? Cheio de asa, tudo assim, pena, mas era um sapo, mas tinha asa. E o sapo não gostava dele. Expulsaram ele. Ele voava com as pombas falavam, que é isso? Troço mais feio. Então ele não tinha lugar, nem era sapo, nem era pomba. Assim é o crente que não leva a sério as coisas de Deus. É o crente sapomba. Sabe, amados? O mundo não vai te aceitar muito bem, porque você é um sapomba. E outra. E sabe o que é o pior, gente? O sapomba não entra no reino dos céus. Meio crente não vai para o céu. Não vai. E a gente está vivendo dias que Jesus vai voltar, não demora, gente. E olha, é só mesmo através da nossa vida de santidade que nós vamos estar com o Senhor. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Amado, santidade não é perfeição. Santidade é uma vida de quebrantamento, é uma vida de temor ao Senhor. Errou, pecou, confessa, se arrependa. Davi foi um dos caras que mais pecou na Bíblia, amado. Ele matou, ele adulterou, ele fez um monte de coisa absurda, não cuidou dos filhos. Um filho estuprou a outra filha, ele não fez nada, o outro filho ficou magoado e ele mandou embora. E aquele negócio tudo, o filho voltou 2 anos depois, ele deixou na casa do filho lá, que é o Absalão, e não fez nada, quer dizer. E Deus fala que esse cara tem o coração segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependia, porque ele confessava e porque ele não voltava a praticar os mesmos pecados. Davi era um homem quebrantado e nós precisamos desse lugar. Quebrantamento, santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ainda bem, porque se falasse sem perfeição ninguém verá a Deus, só estava Jesus lá em cima, né? Então, quando nós levamos a Bíblia a sério, a gente vai ter o nosso caminho protegido e a gente não vai se desviar da palavra do Senhor. Tem aquele cântico, não é, que diz assim, não vou deixar, não vou trocar, o que eu encontrei o mundo não pode me dar. Vocês cantam aqui? Cantam, né? É lindo esse cântico. É lindo, eu não vou deixar, não vou trocar. Sabe, amado, o que eu encontrei o mundo não pode me dar. E às vezes eu canto assim, o que eu encontrei o mundo nunca me deu. Nunca me deu. Gente, eu nunca tive uma família amorosa como é a família do Senhor. Eu nunca tive. Eu nunca fui respeitado. Nunca. Eu nem sabia que eu era tão doente de alma. E na casa do Senhor eu descobri que eu era um troço. E Deus foi curando. Foi curando. Foi curando. E graças a Deus pela vida do pastor Davi. O pastor Davi é meio parecido com Deus. Deus, ele não passa um anestésico para tratar as feridas. Você já viu isso? Pastor Davi também não. Rapaz, às vezes eu chego, ou aguenta ou morre, né? Com Deus, se a gente morre nas mãos dele, está no céu.
Mas assim, gente, e olha, é verdade, eu estou com o pastor Davi bem de pertinho, desde 1996, que a gente foi colocado para morar na igreja, nesse templo novo que a gente está lá. Inclusive, onde é o college, ali era o nosso apartamento, ali no segundo ano. Era o nosso apartamento ali. Moramos ali 8 anos. Depois o outro casal morou mais um tempo ali. Gente, eu trabalhava no escritório e morava em cima. Trabalhava no escritório. Eu passava 2, 3 dias sem ver sol. Sem sair. Sabe? E assim. Então, às vezes, quando você passa por alguma situação de estresse, mas você tem um tempo de andar, de dirigir e tal, bater um ar na cara, dá uma refrigeradinha, né? Mas tinha situação que eu estava pisando na bola. Gente, todas as vezes que eu levei bronca do meu pastor é porque eu estava precisando. E bronca, sabe, gente? E bronca. Bronca que eu tinha vontade de falar, eu vou pedir demissão, vá tomar banho, eu tenho mais de 40 anos, não preciso passar por isso. Orgulhoso, filho de uma égua, sabe, gente? Não tinha nada, era um nojento e estava achando, sabe? Era um franguinho querendo cantar de galo. E aí eu subia para casa assim, sabe? Eu tinha aprendido que aquilo que eu recebia, aquilo que eu passava, tinha que ficar comigo. Eu nunca compartilhei com a Pedrina as broncas que eu levei. Ela nunca ficou sabendo. Nem com ela, nem com meu filho. Sabe o que significa isso, gente? Eu nunca envenenei o coração dela. Eu nunca. E olha que tinha dia que era coisa assim que eu... Era mesmo um negócio espremido. E eu não tinha espaço para andar na rua, para respirar. Não é? E eu subia aqueles degraus ali, até chegar em casa. Eu falava, Deus, eu só tenho o Senhor. A gente tinha tido um acampamento de homens casados, que o pastor Ion, junto com o Asaf, ele ministrou. Ele dizia o seguinte, que ele saía do escritório, do gabinete pastoral dele, ele estava lascado, ele estava apertado, espremido, e ele ia para casa, chegava em frente à casa dele, tinha uma árvore, e ele abraçava a árvore, e ali ele ficava uns 10 minutos orando, chorando e falando com Deus. Eu deixo nessa árvore aqui toda a raiva, toda a frustração, e eu vou entrar para brincar com os meus filhos e tal. E ele disse que funcionava, e eu não tinha árvore. Aí, eu tinha o corrimão só ali da escada. E como nós mudamos lá sem estar pronto, não tinha nem corrimão, tinha época, sabe? E eu ia subindo e falava, eu deixo nessa escada essa frustração, essa chateação, esse orgulho. Ia subindo e chegava em casa. E aí eu tinha condição de conversar, de brincar um pouco com o Pedro, tudo. Pedro era pequenininho. Amado, não envenene o seu cônjuge, não envenene os seus filhos por alguma correção que você recebeu dos pastores. Não envenene. Não fale mal dos seus pastores. Ah, pastor, mas se ele errar? Fala com ele. Fala com ele. Chega nele e fala, olha, o que você me falou aquele dia me deixou magoado, sabe, me ofendeu. Ou com a pastora, se for o caso. Né? De repente o seu supervisor. Gente, nós não somos perfeitos. Eu já tive que pedir perdão para muita gente. Para muita gente. Dei direção errada já para caramba, sabe? Uma vez eu falei para um supervisor nosso, que estava difícil, os filhos estavam dando trabalho numa escola particular, estava só gastando e os filhos faltando a aula e tirando nota baixa. Eu falei, tira esses moleques daí. Fica gastando, né? Vai, põe numa escola que vocês possam economizar esse dinheiro e tal. Mas ainda bem, quando a gente está aprendendo, a gente presta contas e pede ajuda, né? Cheguei no pastor Davi. Falei, Davi, e eu falei para eles tirar da escola. Ele falou, Luiz, não. Eu falei, não? Ele falou, não. Eu falei, mas meninada não está valorizando e tal. Luiz, não. Você não deu um bom conselho. Eu falei, eita caramba. O que eu fiz? Eu falei, gente, me perdoa, dei um conselho errado. Não é?
conferi com o pastor Davi, então quero dizer, não tire, não faça. Vamos investir, vamos orar, fazer alguma coisa para que eles valorizem isso. Gente, e eles começaram a fazer isso, os meninos mudaram. Era um menininho difícil, hoje está uma bênção, um homem de Deus, casado com filho, né? Uma graça, uma graça. Mas dava um trabalho, viu? Mas mas você está entendendo, amado? Temor do Senhor, né? Reverência com Deus, zelo pela palavra, prestação de contas, submissão à autoridade, submissão ao que a palavra de Deus diz, obediência. Sabe por quê? Porque para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Nós vemos esse texto de forma resumida, né? Samuel 15, 22. O profeta Samuel perguntando para o rei Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E depois também em Provérbios 21, 3 diz: para o Senhor é mais importante obedecer às suas leis e viver honestamente do que oferecer sacrifícios a Ele. Tem gente que ora bastante, gente. Tem gente que jejua bastante, mas leva uma vida lascada, uma vida de desobediência, leva uma vida sem temor. Quero dizer, a pessoa está se sacrificando à toa. Então, para Deus é mais importante que obedeça a sua palavra e viva honestamente, de maneira íntegra, do que oferecer sacrifícios. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus é um Deus de proximidade. Nosso Deus não é um Deus distante. Ele não precisa que a gente ofereça sacrifício a Ele. Ele ofereceu o seu Filho em sacrifício por nós. Nós só precisamos corresponder. Amém? Nós só precisamos corresponder. Quero orar com você. Você pode ficar sentado mesmo, mas eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Feche seus olhos por um tempinho. À luz do que foi falado aqui, aquilo que de repente ainda não é uma prática da sua vida, ou de repente já foi, não é uma prática, quando você foi alcançado, você lia, você jejuava, e de repente o tempo foi passando, você se distanciou disso, assim como os reis que antecederam o rei Josias, né? Se distanciaram da palavra de Deus. De repente você deu uma esfriada. Fecha seus olhos, pensa nisso, deixa o Senhor levar você a um tempo de ouvir a voz dEle. Fala com Ele, confessa, pede ajuda dEle. Ele tem prazer em nos ajudar, porque é por Ele, é para Ele. Eu penso que a Bíblia diz que Jesus está intercedendo por nós, à direita do Pai. Eu gosto de pensar o seguinte: às vezes quando nós estamos passando por dificuldade, você confessa, você pede ajuda. Eu gosto de pensar que Jesus fala: Pai, perdoa ele, ajuda ele. Manda um anjo para cuidar dele. Pai, eu tive lá, naquele mundo quebrado, naquele mundo corrupto. Eu vesti aquela carne. Eu sei o quanto aquela carne é difícil. Pai, perdoa, abençoa. Então, quando você ora, quando você confessa, quando você pede, eu acredito que isso acontece da parte de Deus a seu respeito. Senhor, Tu conheces cada coração aqui. Tu conheces cada alma, Senhor. Pai, a nossa alma não gosta de confronto, a nossa alma não gosta da correção, a nossa alma gosta da bênção do Senhor. Mas para a gente receber a bênção, a gente precisa estar nesse lugar de submissão, mesmo que contrariando a nossa alma. Então eu oro agora para que o Seu Espírito Santo passeie no nosso meio
e vai tratando, vai abençoando. Senhor, desde o meu coração, o coração da Pedrina, o coração dos pastores aqui, dos líderes, até a pessoa mais recém-convertida, Senhor. Vai falando, vai ministrando. Ah, Deus, por favor, sonda os corações e abençoa. Traz um anseio pela Tua palavra, traz um amor pela Tua palavra. Senhor, traz uma determinação, acorde os meus irmãos mais cedo, para que eles vão para a Sua palavra e possam ser abastecidos, alimentados. Deus, que eles tenham sede da Tua palavra, Senhor, e que eles obedeçam, Senhor, que eles se lembrem que obedecer não é uma opção. Fica conosco, abençoa. Livra-nos de todo o mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Palavra especial para nós nessa manhã, né? Que a gente possa realmente ouvi-la e nos apropriarmos disso, não ficar só na teoria, porque senão não tem efeito, né? Faz um efeito contrário só, né? Então, que a gente possa ouvir isso. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Levante a sua mão junto comigo. Quem crê que Deus tem uma semana nova para você? Amém? Cheia de graça, da presença de Deus. Nós recebemos as ferramentas de Deus nessa semana. Então, vamos orar para a gente finalizar nosso culto nessa manhã. Diga-se, Senhor, abençoa-nos muito. Alargue as fronteiras do nosso território. Estenda sobre nós a sua mão. Livra-nos de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Levante sobre nós o seu rosto. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face. Com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, colocamos a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. No dia 21, não haverá reunião de homens por conta da emenda do feriado. E excepcionalmente em novembro, não acontecerá o Díper. Você, mulher, reserve as datas dos dias 12 e 13 de dezembro para um tempo especial no Encontro de Mulheres Únicas. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.